Som. Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas capítulo 6. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 10. Nós temos um planejamento de pregações e coube a mim pregar nesta noite a respeito de igreja terapêutica. E o tema da mensagem é os princípios para uma igreja ser terapêutica. Gálatas capítulo 6, primeiro versículo em diante. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Leve os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar de Deus, não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém. Nós vivemos numa sociedade espiritual, emocional e fisicamente que não sabe o que é amar. Uma sociedade enferma, que não sabe o que é amar, cujo padrão na relação pessoal é desconfiança, que não sabe desenvolver relacionamentos saudáveis e profundos, que vive deprimida, uma sociedade angustiada e que perdeu o significado de comunidade e de solidariedade. Pessoas vivem hoje as consequências da desintegração e da separação que lhe foram impostas a partir da queda do homem. O mundo de hoje, com as suas peculiaridades, com a sua competitividade, com o seu consumismo, com a sua agressividade, com a perda de valores absolutos, com a relativização da verdade, tem gerado pessoas enfermas, tanto na alma, como no emocional, quanto nos relacionamentos. É nesse contexto que eu destaco a importância de uma igreja ser uma igreja terapêutica, de sermos uma comunidade de graça de Deus, agência de transformação social, um sinal histórico do reino de Deus aqui na terra, uma igreja instrumentalizada pelo Espírito Santo para salvar e curar pessoas, integralmente em todas as dimensões, a dimensão bio, psico, espiritual e social. É a pessoa inteira em seu contexto, o homem em seu contexto e em suas circunstâncias. A mensagem da igreja deve ser pregada e vivida de maneira integral. E Jesus como Senhor, sobre tudo, sobre todos, todas as dimensões da nossa existência. Ou seja, o evangelho que deve ser pregado aqui é o evangelho todo para o homem todo. Especialmente os menos jovens, menos adolescentes que jovens
já devem ter lido alguma coisa sobre Charlie Brown. É uma história popular em quadrinhos. E aí Lucy pergunta a Charlie Brown: por que estamos aqui na Terra? Ele responde: para fazer os outros felizes. E ela pondera por um momento, então pergunta novamente: então por que os outros estão aqui? O outro é uma das palavras-chave do vocabulário cristão. Amar uns aos outros é encontrado pelo menos uma dúzia de vezes no Novo Testamento, juntamente com orar uns pelos outros, edificar uns aos outros, prefiro uns aos outros, usar de hospitalidade uns aos outros e outras exortações mais da palavra de Deus. É por isso que as pessoas devem ser restauradas aqui, devem ser restauradas nos pequenos grupos, nos PGMs, devem ser restauradas nas áreas, nos eventos, nos programas dos ministérios, que devem sempre, mas sempre visar os de fora. E à medida que essa igreja vive um modo de vida que enriquece relacionamentos, ela promove cura nas pessoas. Igrejas relevantes são as que tiverem como filosofia de ministério e de vida o objetivo de se desenvolver como uma comunidade terapêutica, como parte da sua missão integral. Igrejas relacionais são as igrejas que farão diferença na nossa geração. O nosso modelo é Jesus. Em seu ministério, Jesus promovia cura e salvação. Ao mesmo tempo, ele restaurava indivíduos em sua integralidade. Isto é missão integral. E aí tem uma história que diz, você já ouviu alguém falar isso? Corpo sem alma é defunto e alma sem corpo é fantasma. A nossa missão é integral. Quando nós lemos os textos bíblicos, eles apontam para a igreja. Que a igreja é o lugar onde os crentes podem amar uns aos outros. Nós podemos exortar uns aos outros. Isso é bíblico. Estimular uns aos outros, servir uns aos outros, instruir uns aos outros, honrar uns aos outros e ser bondosos e orar e misericordiosos uns com os outros. Qual é o perfil das pessoas que fazem parte desta comunidade? Qual é o perfil das pessoas que estão aqui hoje? Daquelas que foram de viagem no final de semana e não conseguiram chegar? Qual é o perfil das pessoas que estão aqui? É só olharmos para a sociedade. A igreja, a sua liderança tem que olhar para isso. Os ministérios têm que olhar para isso. E qual é o perfil da sociedade? Primeiro, solidão. Pessoas vivem só no contexto urbano, com uma imensa dificuldade de compartilhar suas vidas, seus temores e suas angústias. Pessoas são como uma ilha. E essas pessoas estão aqui. Descartabilidade. As pessoas hoje são descartáveis. Isso gera um sentimento de desvalor e outros sentimentos e outras enfermidades da alma das pessoas. Padrões errados de comportamento. As pessoas adquirem na infância por modelos ruins e desembocam em desvios como práticas sexuais distorcidas, hábito de mentir, dificuldade em desenvolver relacionamentos profundos, saudáveis, em amar e ser amado, vícios, temperamentos difíceis de convivência, etc, etc, etc. É o perfil da nossa sociedade. As pessoas estão aqui. Faz parte do perfil da nossa sociedade traumas interiores. Pessoas que não foram amadas quando eram pequenas. Pessoas que foram excessivamente criticadas pelos pais. Violentamente disciplinados. Alguns até com abuso sexual. Que vêm de lares desajustados. Com pais que erraram, ou mães que erraram.
Pessoas que tentam administrar seus traumas interiores, mas têm sentimento de rejeição e não têm energia para buscar o crescimento pessoal. A igreja é formada de pessoas assim. Medo e temores. No século da ansiedade e de todos os tipos de medo, nunca se consumiu tantos tranquilizantes e remédio para se dormir. É medo da morte, é medo do desemprego, é medo de doença, é medo de perda familiar, ficar sem dinheiro, ser assaltado, ser rejeitado e outros medos que nós temos. E, por último, a desintegração familiar. Pessoas que estão vivendo debaixo do mesmo teto, sem compartilhar suas vidas, seus sentimentos mais profundos. Mulheres e homens mal amados, filhos e pais e irmãos que não têm diálogo. Meus queridos irmãos e amigos, aqui as pessoas que estão aqui, muitas delas têm isso, é o perfil da sociedade. E as pessoas estão vindo para cá e você está aqui. Ora, é aqui que as pessoas devem então ser aceitas. Jesus colocou a igreja para ser um sinal histórico do reino de Deus, do seu reino aqui, onde as pessoas são curadas, são aceitas, restauradas, a igreja como sendo terapêutica, e as pessoas depois de curadas, você e eu nessa igreja somos desafiados a sair da nossa zona de conforto e nos colocar a caminho do encontro. Essa é uma frase que eu amo, eu estou a caminho do encontro com o outro, com a pessoa. E aí nós queremos uma rede de serviço, e vamos nos distribuindo em pequenos grupos multiplicadores, e as pessoas vão sendo curadas no dia a dia, no relacionamento. Você pode não ter um relacionamento com todos, e nunca vai ter, mas você tem um relacionamento com os 10, 8, 9, 10, 11, 12, e aquilo vai ser o suficiente para você ser curado, além das mensagens, além do culto, além dos ministérios. Ao escrever para a igreja na Galácia, Paulo instruiu os irmãos naquilo que podemos chamar de princípios gerais para uma igreja terapêutica. De Bíblia aberta, o versículo 1. A Bíblia, a mensagem, diz o seguinte: se alguém cair em pecado, restaurem-no com perdão. Vocês podem precisar de perdão antes que o dia termine. Hajam misericórdia e estendam a mão aos oprimidos. É o capítulo 6, verso 1 de Gálatas. Meus irmãos queridos, para qualquer um que esteja tendo dificuldades pessoais, é esse texto. Parece que alguns dos Gálatas estavam caindo em pecados. O apóstolo se preocupa pessoalmente com esses homens e mulheres exaltas, que eles devem ser ajudados. E vocês que são espirituais, ele está dizendo o seguinte para os Gálatas: olha, eu acho até um pouco de jocosidade aqui dele, mas ele está dizendo, eu preciso perguntar para Pedro, para Paulo depois, qual é a intenção dele mesmo aqui? Vocês que são espirituais, eu não acredito que aqueles homens e mulheres não tão espirituais assim, mas ele está jogando isso, olha, se vocês se consideram, isso é para vocês. É porque há pessoas que se acham mais espirituais e os demais carnais. Legalista não está interessado em ajudar ninguém. Aliás, é sempre mais rigoroso com as outras pessoas do que com ele mesmo, do que com sua família. Eu tenho um exemplo vivo aqui na nossa igreja. Oswaldo Domingos, onde é que ele está? Está ali atrás. Está ali Oswaldo. Também companheiro aí de mínimos 30 anos aqui. Ele lidera o ministério de membresia. Nós não temos ministério de comissão para ir procurar alguém para ser disciplinado, nada disso. Ele visita as pessoas. O ministério, com todo mundo, com o Vicente, todo o pessoal que faz parte, faz um trabalho belíssimo. E tem sido uma extensão do nosso ministério aqui. E em algum momento ele vem e dá uma relação aqui, assim: pastor, esses aqui acho que estão em pecado.
que vamos fazer? Vamos orar. Esse eu já estou trabalhando, esse pastor Dácio está trabalhando, esse está trabalhando, sendo trabalhado. E às vezes nós trabalhamos com alguém. E a maior alegria é quando a gente vê as pessoas sendo restauradas. Porque há muito lugar por aí que as pessoas são excluídas por bem menos. Não me importa o que dizem da nossa igreja. Não me importa que essa igreja seja uma igreja acolhedora, restauradora, onde ninguém se acha tão espiritual a ver o outro muito tão carnal. Aqui é uma igreja terapêutica. E que em algum momento, depois de trabalho, a menos quando não dá mesmo, a pessoa não quer, mas este é um exemplo, e ele vai assim, tudo bem, pastor. Isso tem sido ao longo dos anos, os olhos sabem disso, ao longo dos anos, porque nós entendemos que é tão difícil as pessoas aceitarem Jesus muitas vezes, e quando estão na igreja, a igreja precisa fazer de tudo para segurar as pessoas e abençoar as pessoas. Amém, irmãos? O legalista, ele não está interessado em ajudar ninguém. Aliás, o legalista sempre vê pecado, né? Pecado. Pecado nos adolescentes, pecado nos jovens, pecado ali, pecado ali. Pô, para com isso, irmão. Olhe no espelho primeiro, aí você vê o pecado dos outros. No capítulo 5, versos 22 e 23, nós lemos a bem conhecida lista dos traços que caracterizam o cristão espiritual. É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se você é espiritual, os seus valores devem se conformar com os ensinos de Jesus. Está aqui no capítulo 5, verso 24, não vamos ler por causa do tempo. Se você é espiritual, você deve ser guiado pelo Espírito. Isso está no final do capítulo 5 de Gálatas. Se você é espiritual, você realmente abençoa as pessoas. Além disso, diz que você tem que ser um marido brando, uma mulher branda, um jovem brando, porque diz o texto assim, versículo 1, restaurar com mansidão. Restaurar com mansidão, alguém que nós mantemos firmeza, mas somos compassivos. A igreja terapêutica é aquela que restaura as pessoas, não é aquela que disciplina, que exclui, que faz e tal. Isso é igreja terapêutica. Que sabe que aquele que está em pé, cuidado para que não caia também. É bom sentar logo. Segundo princípio, está no versículo 2. Nós levamos as cargas uns dos outros, daqueles que precisam de ajuda. Meus irmãos, você, como alguém que ajuda o seu irmão, pode por algum tempo levar as cargas dessa pessoa com dor, inconveniência, que talvez sejam envolvidos nisso. E aí Paulo diz assim, olha, mas levem os fardos pesados uns dos outros e cumpram a lei de Cristo. Há um contraste de objetivos aqui. Quem é espiritual procura sempre restaurar seu irmão, levantar, ajudar com suas cargas, que o próprio pecado traz as consequências disso aí tudo. As pessoas que são legalistas tiram proveito, causam mais dano, tornam público, fazem fofocas. Meu irmão, se quem falar dos outros, olhasse no espelho, como fica feio falando dos outros, coisa feia. Ao invés de tentar restaurar, acaba condenando e excluindo. Ser comunidade terapêutica é acolher, é restaurar. Não importa o que os outros pensem, agimos com amor, ajudamos os outros. Não importa se as pessoas acham que aqui cabe todo mundo. Aqui cabe todo mundo sim. Aqui não tem imperfeito, é tudo imperfeito. Se há gente imperfeita aí fora, é aqui mesmo. Aqui é a igreja de todo mundo. E quando Paulo fala em lei de Cristo em seu coração, que lei que é essa? É a lei do amor. Quando ele diz, um novo mandamento lhes dou, que amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Pessoas imperfeitas vêm aqui e nós vamos curando uns aos outros. Amém? Isso é igreja. Terceiro princípio, humildade
versículo 3 e 4. Se você biblicamente é humilde, o texto da mensagem diz o seguinte: se vocês pensam que são bons demais para agir assim, estão muito enganados. Não fique admirando vocês mesmos, nem se comparando com os outros. Por falar de admirar vocês mesmos, acho que os banheiros dos homens mereciam um espelho também, né, irmão? Amém? Por ficar se admirando os outros. Admirar tudo precisa, mas uma olhadinha, né? De leve, assim. Nós trouxemos de casa um espelho para as mulheres, né? Eu não posso trazer o meu espelho, né? Brincadeira, isso aí não é o mais importante, não, tá? A gente acredita em Deus que está tudo bem. O legalista faz a si mesmo parecer melhor por fazer o seu irmão pior. Nós precisamos reconhecer qual é a fonte da nossa força, Jesus, e não agir com uma atitude superior, tipo, eu sou mais santo do que você. Aliás, tem muita gente que se acha espiritual, que quando você quer encontrar esse pessoal, você não encontra esse pessoal. Na hora do vamos ver, na hora de pegar a picareta, o texto diz, examina a si mesmo. Está envolvida aqui uma autoavaliação realista que evita comparações. No versículo 5, diz, pois cada um deverá levar a própria carga. Peraí, não estou entendendo, pastor. Paulo fala, cada um leva os dos outros, e agora manda cada um levar a sua própria carga? Aqui eu não estou entendendo. Bom, não há contradição aqui. Olhando o original, as duas palavras do versículo 2 e do 5 são palavras gregas diferentes. No versículo 2, a palavra significa fardo pesado do outro. No versículo 5, descreve o fardo que o soldado leva nas costas quando está indo para a guerra, quando está em serviço. Então, é uma outra terminologia, diz o seguinte, ou seja, há responsabilidades pessoais que cada um deve suportar por si mesmo. Eu vou dar um exemplo. Se o meu carro quebra, o seu carro quebra, o seu vizinho pode levar os seus filhos para a escola, mas ele não pode assumir as responsabilidades que só pertencem a você como pai. Essa é a diferença. Você e eu temos que fazer o melhor que pudermos com nossa vida e dispostos a ajudar os outros a fazer o mesmo. Não há lugar para competição no reino de Deus, a não ser competição contra o pecado e contra Satanás. E por último, irmãos, antes que a plaquinha levanta ali, versículo 6. Eu vejo aqui uma palavra-chave. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Aí vamos adiante. Ou seja, companheirismo. Igreja terapêutica, as pessoas são companheiras. Aqui é uma exortação para aqueles que são ajudados, liderados, abençoados, abençoar seus líderes, ajudadores, não com ensino, talvez eles não precisem tanto de ensino, mas com coisas que podem precisar, com algo que valorize um ao outro. E a palavra-chave do cristianismo está aqui nesse versículo 6, a palavra partilhe. Partilhar é uma palavra usada no Novo Testamento que tem a ver com companheirismo, tem a ver com comunhão, com koinonia, em partilhar. Isso é comunhão. Então, esse verbo aqui é um verbo-chave que Paulo coloca no meio desse capítulo aqui, dizendo, isso aqui é uma das ênfases do cristianismo, koinonia, comunhão, compartilhamento, partilhamento. Isso é a palavra-chave do cristianismo. Este, meus irmãos, é um preceito. Como ajudar uns aos outros é outro preceito. Qual é a base para este princípio? A base para esse preceito é o princípio do versículo 7 e versículo 8. Não se deixe enganar de Deus, não se zomba, pois o homem que semear também colherá. Quem semeia
para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E o versículo 9, temos a promessa. Então veja, o preceito é, compartilhem. O princípio é, Deus vai abençoar vocês. Quer dizer, cuidado com isso aqui tudo. E o versículo 9, a promessa. Não se canse de fazer o bem, pois você vai colher no momento certo, se você não desanimar. Não desanime, irmãos. A tendência é você se cansar, desanimar e deixar o que está fazendo. Mesmo quando a sua ajuda parece árdua e longa, até quando parece que a pessoa não tem jeito, aguenta firme. E o versículo 10 fecha esse bloco, quando diz: enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Fecha o bloco com uma recomendação. Reconheça sua responsabilidade de fazer o bem a todos, a começar pelos seus irmãos. Eu quero ir para a aplicação desses versículos bíblicos. A lista parece ser longa e parece ser esmagadora. Os padrões para uma igreja terapêutica parecem ser altos, mas podem ser atingidos. Esses padrões devem caracterizar você e qualquer cristão, a mim, que estamos andando em estreita comunhão com Jesus Cristo. Quem segue Jesus deve se parecer com Jesus, deve desenvolver características de Jesus, como amar, essencial para a cura, para ajudar as pessoas. Se você tem amor, você tem empatia, você tem calor, você tem autenticidade. Empatia, algumas pessoas não conhecem a palavra, se deriva da palavra empateia, significa sentir em, sentir com. Um exemplo, quem nunca teve a experiência, às vezes eu vejo alguém do meu lado, às vezes a gente tem compromissos aqui e ali, meio rápido, né? E eu vejo alguém do meu lado freando junto. Você nunca freou junto com ninguém? Indo no banco do passageiro? Já fez isso? Você aperta o seu pé contra o chão ao ver a necessidade de diminuir a velocidade. O que é isso? Você está se sentindo na situação do motorista e sentindo com ele. Isso é empatia. Eu diria que é mais medo do que empatia, mas tudo bem. Às vezes o medo é bom. Às vezes a minha esposa dirige bem, né? E às vezes eu vou do lado dela, é como se eu quisesse ensiná-la a dirigir. Olha coisa aí. Seu amor, larga de ser empático. Calor é outra palavra que cabe aqui na igreja. É quase um sinônimo de se importar com alguém. É amabilidade, consideração, que se revela na expressão do seu rosto, no jeito, tom de voz, no gesto da postura, no contato, no ósculo santo, no abraço e alguns comportamentos que não são nem verbais. O calor está dizendo o seguinte: eu me importo com você e com o seu bem-estar. Ações falam mais alto do que palavras. Você realmente se importa com as pessoas. Isso é calor que a igreja deve ter. E eu vejo que a nossa igreja tem calor. E a autenticidade que eu falei também. Significa que aquilo que eu prego, eu vivo. O que eu quero dizer nesse momento? Há pessoas aqui que são membros da igreja, pessoas que não são membros, pessoas que estão nos visitando, com muita alegria nós recebemos. Essa igreja tem que ser uma igreja empática, uma comunidade da graça de Deus, uma agência de transformação social, um sinal histórico, manifestação do reino de Deus. Cada pessoa que está aqui tem que se sentir acolhida ao entrar, para ser curada pela graça de Deus.
e Deus usar a vida das pessoas aqui, para que no dia a dia da nossa comunidade, cada um seja um instrumento de Deus para restaurar pessoas, levar as cargas uns dos outros, agir com humildade, com companheirismo. Isso é a igreja segundo o Novo Testamento. Isso é ser uma igreja terapêutica, isso é ser uma comunidade viva de cura. Talvez haja pessoas aqui que entraram nesta noite precisando ser curadas. Talvez hajam pessoas aqui que precisam ser curadas pela graça de Deus. A partir do momento que as pessoas estejam à vontade aqui, sabendo que aqui ninguém é crentão, que nem aqui é um santo, aquele santo, que nós somos todos iguais. E quem faz a diferença em nossas vidas é Jesus Cristo. E se você tem alguém aqui que você admira, não é a pessoa, é Jesus que faz a diferença na sua vida. A igreja, eu falei outro dia, é um grande barco de pessoas que foram salvas, estavam sendo afogadas no mar. E agora nós estamos trazendo e salvando outras pessoas, trazendo para dentro do nosso barco. Eu quero fazer uma palavra especial para você que está aqui, membro da igreja, membro de outra igreja, ou membro de nenhuma igreja, isso não importa. Diante de Deus nós somos iguais. Jesus ama a todos de maneira muito especial. Se você entrou aqui nesta noite, precisando ser curado, você entrou no lugar certo, porque Jesus está aqui. Se você ainda não fez uma decisão com Jesus, eu quero convidar você a tomar uma decisão com Jesus aqui nesta noite. Experimentar o que nós temos experimentado através dos anos, é a cura. A cada dia Deus tem nos curado. Vamos abaixar nossas frontes. Ó Deus, o Senhor conhece cada pessoa que entrou aqui nessa noite. Suas lutas, seus problemas, sua dor. O quanto cada um aqui precisa de cura. Cura espiritual, cura emocional, cura física, cura social, cura no seu interior, cura de acontecimentos que houve no passado, que marcaram muito suas vidas. Ó Deus, eu peço em nome de Jesus, a tua cura para cada pessoa aqui nesta noite. Eu peço a Deus que, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor faça uma revolução em cada vida aqui, ó Deus. E em havendo pessoas que ainda não tomaram uma decisão com Jesus, que entenda pela fé que vale a pena entregar a sua vida para Jesus, pedir ajuda do Senhor, aceitar em seu coração Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E a Deus, a nós que estamos aqui, dá-nos a tua bênção para sermos uma igreja terapêutica que abençoa as pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir que cada um de nós mantenhamos nossos olhos fechados. Se você entrou aqui nessa noite precisando de um toque especial de Deus na sua vida, levanta a sua mão. Amém.
curado. Vou colocar algum problema na mão de Deus, amém. Amém. Ou se você entrou aqui precisando de Jesus, e você crê que Jesus pode abençoar a sua vida, mudar a sua vida, transformar a sua vida, levanta a sua mão. Amém. Amém. Eu quero que nós fiquemos em pé. Eu só gostaria de um som instrumental, pode ser o teclado. Eu gostaria de pedir para os pastores, cada um, orar com quem vier aqui à frente. Pastor Ricardo, pastor Henrique, pastor Saul. Eu vou descer depois também, o pastor Darcy. E eu gostaria de dar oportunidade para os pastores poderem colocar a mão sobre vocês, poderem orar sobre sua vida. E se você entrou aqui e quer ver realmente se essa mensagem é vivida pela igreja, porque se for vivida, você quer que essa seja a sua igreja, nós queremos caminhar junto com você. Eu quero convidar você para vir aqui à frente nesse momento. Você que levantou a sua mão, pode vir aqui à frente em nome de Jesus. E quem não levantou a sua mão, pode vir do mesmo jeito. Deus sabe que está trazendo você aqui nesse momento. Deus sabe o que se passa no seu coração. O pastor Henrique pode vir para cá também. Outros irmãos como o Rubens Burke, as pessoas que estão aqui, eu queria que o Rubens viesse aqui para frente também. Eu pedi para a minha esposa pastorear ali na frente também, as senhoras ali. O irmão Oswaldo, pessoas que podem dar uma ajuda, o Márcio, está orando com cada um aqui. O José pode estar junto aí com alguém. Eu quero convidar você que quer entregar sua vida para Jesus nesta noite, além desses aqui, alguns deles aqui. Você deixa o seu lugar. Nós queremos orar por você para que o Senhor abençoe o seu caminho e faça alterações grandes para você. Em nome de Jesus. O pessoal está orando aqui na frente. Ana Maria está aqui também. Deus pode dar cura completa. Deus pode salvar. Deus pode restaurar. Deus pode curar. Deus pode fazer uma obra grande na sua vida e na sua família. Se Deus tocar no seu coração, pode vir à frente. Ainda estamos aqui. Os pastores, irmãos e irmãs, podem ficar aqui orando. E continue orando, que eu vou fazer uma oração aqui
daqui de cima. Ó Deus, o Senhor ama essas vidas que estão aqui. O Senhor conhece o quanto de cura, o quanto de Jesus, o quanto da tua graça cada um precisa, quanto de restauração. Eu quero te pedir, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor complete o que o Senhor tem começado aqui nessas vidas, ó Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Se for de Jesus, que a salvação vem do Senhor. Se for de cura, a cura vem do Senhor. Se for de restauração, é o Senhor quem restaura, Pai. Abençoa estas vidas em nome de Jesus. Completa a obra em nome de Jesus. E aquelas pessoas todas que estão aqui nesta noite, ó Pai, cada um com o seu próprio fardo, que o Senhor amenize o fardo de cada um, que o Senhor dê a bênção que cada um procura, que o Senhor faça em nome de Jesus um milagre que seja para a tua glória, Deus, seja de vida, de saúde, de emprego. Ó Deus, o Senhor é o Deus que faz as árvores secas se tornarem grandes. Ó Deus, abençoa cada vida aqui em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Se alguém estiver orando, continue orando. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.